Olá, pessoal. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live Ozonioterapia na Podologia. Se você é podólogo ou se você conhece algum profissional podólogo que ainda não trabalha com ozônio ou que deseja aprimorar as suas técnicas, compartilha com ele essa live. Nós teremos conteúdos enriquecedores para sua prática clínica. Então, compartilha e vamos nessa. Pessoal, antes de falar como eu utilizo a ozonioterapia dentro da podologia, eu não posso esquecer quais são os mecanismos de ação do ozônio no organismo do meu paciente. E um dos mecanismos de ação da ozonioterapia é que o ozônio ele atua sendo um anti-inflamatório e um analgésico. Por quê? Quando o ozônio entra em contato com os nossos fluidos corporais, ele vai então desencadear diversas reações bioquímicas, onde irá acontecer a inibição de citocinas inflamatórias e vai modular para que ative as minhas citocinas anti-inflamatórias. Por isso que então eu tenho este efeito que nós chamamos de analgésico, não é mesmo? Analgésico natural, por conta deste mecanismo de ação que o ozônio me oferece. Um dos mecanismos também de ação da ozonioterapia é que o ozônio ele é um fungicida, um bactericida e um virucida. Ou seja, pessoal, como o ozônio ele é uma terapia oxidante, quando eu aplico o ozônio, né, eu vou acabar oxidando as membranas desses micro-organismos, diferente do meu corpo, né, que o meu corpo tem diversas sistemas que vão proteger o nosso organismo de efeitos oxidativos, né? Isso não acontece nesses micro-organismos. Então, eu consigo atuar de forma muito eficiente na desinfecção de feridas, né? Para que fique livre, então, de qualquer tipo de micro-organismos. Outro mecanismo de ação do ozônio é que o ozônio ele é um oxigenante, ele vai aumentar a oxigenação tecidual. E eu consigo fazer com que o meu organismo utilize o oxigênio que está sendo levado para ele de forma muito eficiente. Então, para cicatrização de feridas ou para um pé diabético, esse mecanismo de ação é bem interessante e bem importante. Outro mecanismo de ação da ozonioterapia é que o ozônio ele vai ser um ativador do meu sistema antioxidante. Como assim, Laís? O ozônio ele é um oxidante temporário. Então, quando ele entra em contato com o meu organismo, ele então vai fazer com que essas enzimas antioxidantes que eu já tenho, elas se ativem, né? Então, ele vai me trazer uma diminuição de um estresse oxidativo. Então, também é muito importante que a gente saiba, né? Bem, né, na nossa cabeça esses mecanismos de ação para que a gente consiga atuar em diversas patologias dentro da podologia. E aqui, pessoal, eu trouxe um estudo para vocês falando que o podólogo ele pode trabalhar com ozônio. Por quê, pessoal? Porque o ozônio ele está dentro das terapias aprovadas, tá? Que são as práticas integrativas e complementares no SUS. Então, eu consigo utilizar tranquilamente a ozonioterapia para tratar, né, diversas patologias, né, que vocês encontram por aí. Então, ele é muito bem colocado na sua prática clínica como podólogo, tá? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês as vias de aplicação
que vocês podem utilizar dentro da podologia. E uma das vias de aplicação que eu gosto bastante, que eu também utilizo muito, né, para pacientes, principalmente que têm feridas, é a bag. A bag, pessoal, consiste em você envolver o membro a ser tratado do paciente num plástico que é apropriado para isso e você vai deixar o ozônio em uma concentração bem alta correr dentro dessa bag. Daí, pessoal, ele vai me dar aqueles mecanismos de ação que a gente citou. Vai me trazer um efeito anti-inflamatório, vai aumentar a oxigenação tecidual. Então, pessoal, para um paciente que tem alguma ferida ou que tem alguma patologia de difícil cicatrização ou que esteja infectado, que seja, esses mecanismos de ação vão se encaixar muito bem nessa via de aplicação. Uma outra via de aplicação que você pode utilizar aí na sua prática é a hidroozonioterapia. Então, aqui eu tenho um recipiente com água, eu vou deixar o ozônio correr, né, nessa água, e então eu vou imergir o membro a ser tratado. E até, pessoal, vocês podem utilizar esse método para os seus pacientes antes de começar a tratar os seus pés, porque isso vai trazer um efeito para ele relaxante. Aí você pode explicar para ele que, olha, o ozônio, ele além de ser bactericida, ele possui uma função de aumentar a oxigenação, então ele vai atuar na sua circulação. Então é bem bacana para vocês incluírem isso na prática de vocês. E aqui, pessoal, eu trago esse não menos importante que os outros. Aliás, esse cara aqui, o óleo ozonizado, ele vai potencializar as minhas vias de aplicação. Por quê, pessoal? O seu paciente, ele pode adquirir, né? E isso nada impede que você tenha no seu consultório e venda para essa pessoa o óleo ozonizado. O óleo ozonizado, ele pode levar para sua casa e ele pode utilizar diariamente, 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, né? Dependendo do que esse paciente tem. E aí, pessoal, é isso mesmo, ele vai potencializar a via de aplicação que você já utilizou dentro do seu consultório. Esse aqui, ele também vai aumentar a oxigenação tecidual, ele vai me trazer um efeito bactericida, né, por conta dos ozonídeos que existem dentro desses óleos. Então, também é muito bacana para ser utilizado. E aí, pessoal, eu trouxe algumas patologias para vocês verem a evolução quando utilizou a terapia com ozônio. Aqui eu tenho um pé diabético, vocês conseguem enxergar. Olha como que está esse pé, pessoal. E depois de 14 semanas de tratamento, olha a ferida aqui, ó, completamente cicatrizada. Aqui, pessoal, foi utilizado bag, foi utilizado óleo ozonizado diariamente. E esse é o ozônio. Incrível, né? Eu acho que para nós, profissional da área da saúde, não tem nada mais gratificante do que você ver uma imagem dessa. Aqui, pessoal, eu trouxe uma outra patologia que eu acredito que vocês se deparem muito na prática de vocês, que é a micose das unhas, né? Ó, vocês conseguem enxergar aqui super comprometido a unha desse paciente depois de 3 semanas de bag, né? Com óleo ozonizado, eu tenho esse efeito. 3 semanas, pessoal. Micose de unha, normalmente esses fungos são bem persistentes, tá? E aqui dentro da nossa metodologia de ensino, eu falo bastante de tratar intestino, tá? Pacientes que apresentam fungo nas unhas, normalmente eles têm uma síndrome fúngica, né? Onde mais áreas do corpo têm fungo. Enfim, mas para tratar as micoses com a bag, com óleo ozonizado, é sensacional.
Uma outra patologia que eu trouxe aqui é a fascite plantar. A fascite plantar eu encontro bastante na minha prática, porque esses pacientes normalmente eles têm dificuldade de caminhar, porque tá vendo esse tecido aqui, ó, que reveste, ele fica todo inflamado. Então esse paciente sente muita dor, ele não consegue, né, fazer as suas atividades diárias. Já imaginou você, profissional, trazer esse benefício para ele, dele conseguir fazer novamente as suas atividades, dele conseguir coisas básicas mesmo, caminhar, né? Só com uma terapia que eu não tenho efeito colateral nenhum, que vai agir como um anti-inflamatório natural, né? Não vai trazer malefícios como um medicamento, por exemplo. Olha que incrível. E isso é o ozônio, pessoal.